Esse é o programa de previsões da semana. A gente vai conversar agora com a Vanessa Toleschi e a Nayara Tomaino, astrólogas do Personare, para entender todas as previsões para a semana que vai começar. Ó, a gente já vai começar com aquele pedido. Hoje eu não vou fazer o pedido de spoiler da semana, eu vou fazer o pedido quando acaba os cavacos de julho. É o novo pedido de spoiler da semana, Vanessa Toleschi. Quando que a gente deixa de tomar pescotapa? Pessoal e coletivo desafiantes, mas há saídas. Pois é, pessoal, temos alguns desafios e essa semana nos traz um convite para perdermos a necessidade de controle, ou pode ser que a vida nos obrigue. Então, o spoiler é que ainda não acabaram os pescotapas de julho, porém, em algum momento acaba. Isso que é bom do céu, né? Quando a gente olha o céu, tudo é cíclico. A gente tá no ciclo aqui, ó, mas vai voltar, né? A gente chega lá, a gente vai subir em algum momento. Mas vamos entender os temas da semana, Vanessa. Momento pessoal e coletivo desafiante, a imprevisibilidade que já vem da semana passada, apoios, racionalidade e determinação. Eu tô aqui pensando, quero ver seu like para onde que vai. Comenta aqui qual dos temas vai o seu like. O meu vai pro apoio, né? Todo mundo precisa de apoio nesses momentos, então o meu vai lá pro apoio. Racionalidade, preciso, uma pessoa com muito água no mapa, vou dar meu like lá, Vanessa. Para onde você vai dar o seu like? Comenta aqui com a gente, dá o seu like e comenta aqui com a gente. Mas antes, eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com o Sol nesse momento no seu horóscopo personalizado do Personare. Essa área vai estar movimentada, envolvida na lua cheia e também com aspecto com Plutão, como você vai poder ver logo em seguida. Então, você consegue descobrir a casa astrológica que o Sol está ativando com o link aqui que a gente colocou na descrição desse vídeo. Se você não sabe como ver, tem um tutorialzinho aqui que a gente te ensina a descobrir isso e também ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do personagem. E agora comenta aqui com a gente qual é a casa astrológica que você está com o Sol nesse momento, que a nossa especialista Simone Kobayashi, terapeuta, vai te ajudar a lidar aí com as tensões da semana. Vamos começar? Vanessa, pode contar o primeiro tema aí da semana, mas já também dá um spoiler para a gente junto desse tema do que a gente espera de Olimpíadas, né? A gente está aí entrando no período de Olimpíadas, que fica para o mundo inteiro para acompanhar os jogos, enfim, é sempre um momento muito marcante para todo mundo. Neste domingo, a gente tem uma lua cheia muito impactante, porque temos o Sol em Câncer, oposto à Lua em Capricórnio, e a Lua em Capricórnio numa conjunção com Plutão. Então, a gente está falando de uma semana tensa, em que a gente vai ter a oposição do Sol com Plutão acontecendo. O Sol em Câncer é uma fase emotiva, e Câncer também é um signo que tem muito a ver com pátria, território. Então, em termos de Olimpíadas, a gente começa numa tensão, como se fosse assim: será que estamos seguros? Não estamos seguros? Será que vamos ter radicalismo ou não? Além de tudo, em termos de jogos, nós podemos ter algumas figuras brilhantes, que é o Sol, em algum momento difícil, talvez de perda, talvez de acidente, talvez de alguma eliminação complicada nessa semana. Então, o jogo já começa mexendo com os favoritos. Favoritismo já é uma coisa, digamos assim, relacionada ao Sol. Na nossa vida pessoal, a gente pode estar passando por algum tipo de tensão, ouvindo sobre muitas situações difíceis ao nosso redor. Também uma fase de crises, por exemplo, um ente querido que tem que ir para o hospital, um pet já velhinho que está com algum problema. Então a gente entra na semana, sim, com tensão. Pode ser que a gente tenha também conflitos. É uma semana que a gente vai ter que ter muita capacidade de gerenciar as relações interpessoais, porque há uma tendência aqui ao radicalismo, como eu falei, relacionado até ao contexto geral. E na segunda-feira o Sol entra em Leão, o que costuma ser algo alegre, porque Leão é um signo festivo, solar, só que nesse momento, nessa semana, a gente ainda não vai sentir isso, a gente vai sentir mais o lado, talvez, do autoritarismo, que pode aparecer nas relações internacionais ou ainda pessoais. Além de tudo, é um momento meio perigoso em grandes centros urbanos. Vai ter aí aumento de criminalidade, de situações complexas em comunidades, então pede realmente cautela. E Nai, uma dúvida que a Vanessa falando, essa questão
de jogadores, né, de atletas no geral, com algum desafio. A gente pode esperar isso para o Brasil? Como é que pega aí esse mapa aí para o Brasil? Pois é, Carol, a Vanessa trouxe uma questão muito interessante, já que a gente tem essa representação do Sol e Plutão em Aquário. O Sol, principalmente essa oposição, pode representar, né, os reis sendo destronados. E quando estamos falando do Brasil, a gente tem sim um time forte, mas tanto essa lua cheia, né, vai pegar ali trazendo aspectos que podem influenciar a saúde, tá, de alguns jogadores ou alguma questão mesmo de alguma disputa que pode ter alguma lesão física, alguma questão assim. A gente tem um aspecto muito forte, né, de uma interação de Plutão em Aquário. Então, a gente pode ter times que se surpreendem, né, de minorias, algumas questões sociais que podem estar ali envolvidas. Então, acredito que vai ser interessante para o nosso time ter ali uma observação quanto aos times que podem ser considerados menores, né, e com a saúde dos jogadores, principalmente sobre essa questão física mesmo. Vanessa, quando você fala em favoritismo, provavelmente a gente deve ver isso no futebol, né? Que normalmente o Brasil é favorito, ali já não, não vamos com expectativa ali. E talvez outras modalidades que o Brasil também tem uma tendência ao favoritismo. Tem que tomar um certo cuidado também com disputas desleais. Infelizmente, quando a gente tem aspectos difíceis de Plutão, alguém pode ir lá machucar intencionalmente, dar uma rasteira ou querer dominar o outro. Às vezes você domina xingando, querendo desestabilizar. Então, tem um lado bacana para a disputa que é as pessoas vão querer realmente disputar. Não temos uma Olimpíada blasé, né? Que ninguém quer isso. Mas pode haver um excesso dessa vontade de ganhar a qualquer custo. E aí, se os jogadores não tiverem equilíbrio, que é uma definição da lua cheia pede equilíbrio, muitas vezes vão ter perdas por falta de equilíbrio e racionalidade. Tem que lembrar que a lua, né, nesse mapa da lua cheia, está em Capricórnio. Capricórnio é você manter a maturidade e a frieza. E pode ser que as pessoas se sintam mais ofendidas, sensíveis, mexidas. Então, a gente pode ver esse clima, inclusive, de um certo risco envolvendo a própria Olimpíada. Vanessa, uma dúvida. A gente vê em grandes eventos globais protestos, né? Às vezes acontece questões de atentados, porque é aquele momento que o mundo todo está olhando para isso, e a gente tem vários conflitos acontecendo no mundo agora. Pode envolver isso também na França, alguma coisa, como você falou no início, atentado, eu fiquei na dúvida, seria uma possibilidade de atentado lá, ou manifestações de outros locais, assim? Sim, infelizmente a gente pode ter risco, sim, de atentados, de situações tensas. Além de tudo, nessa semana, eventualmente alguma figura icônica pode falecer. Isso também mexe com as pessoas, né? Alguém importante, um artista, um político. E lembrando também que essa lua cheia, ela, ela remete um pouco à lua cheia de 23 de abril, em que nós também tivemos Plutão forte, como agora. Logo depois da lua cheia de 23 de abril, ocorreram sérias enchentes no Rio Grande do Sul. Infelizmente, estamos num momento bastante tenso. É função da astrologia avisar isso, porque a astrologia também ela dá sentido a coisas difíceis e ela sinaliza o calendário cósmico para as coisas acontecerem. E realmente, Vanessa, essa questão dos efeitos climáticos foi muito bem colocada, já que temos também ali pelo dia 22 um aspecto entre Netuno e Peixes e o Sol em Câncer, são dois signos de água, e essa influência de Plutão pode sim espalhar isso para alguma questão na sociedade. O que a Carol já tinha colocado sobre manifestações, atentados também é possível. Então, é bem o que você tinha falado mesmo, tensões pessoais e no coletivo. E, Nai, uma coisa que eu lembrei do programa de previsões de quando aconteceram as enchentes no sul é que a gente falou na lua cheia e aquilo aconteceu mais ou menos uma semana depois, né? Porque o período da lua cheia ele marca um período maior do que só aquela semana. Isso pode acontecer aqui também. A gente está falando de uma lua cheia, mas a gente pode ver o que essas tendências
ao longo de um período maior? Sim, Carol, com certeza, porque quando nós temos o começo da lua nova, a gente tem um mapa que marca ele pelas próximas 4 semanas ou 30 dias, e o mapa da lua cheia, ele fica marcado por 2 semanas, que é o período até a próxima lua nova. Então, a gente tem esse alerta, tem essas tensões durante as 2 próximas semanas. E Vanessa, a gente convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com o Sol, vai estar envolvido nessa lua cheia, o setor é envolvido na lua cheia. Tem casas específicas que você queira destacar? Atenção para isso? Como é que você quer dar dica aqui para o pessoal? Eu colocaria o seguinte: tem que lembrar que o Sol está naquela casa, mas o mapa da lua cheia enfatizou a casa oposta e o signo oposto, no caso Capricórnio. Ali a gente vai sentir aquela emotividade típica daquela casa, onde a gente tem Câncer, mas a gente vai ter que ser prático, que é o Capricórnio. Vamos supor que você tenha Câncer ali nas suas casas materiais, tá? 2, 6 e 10. De repente, pode surgir alguma questão que pega no dinheiro, na subsistência, no emprego. E aí você vai ter que lembrar do lado capricorniano. O que eu faço para lidar com isso? Quem é que pode me ajudar agora? Qual é a atitude mais madura agora, quando a gente fala em Capricórnio? Vamos supor que isso caia em casas relacionais, 3, 7, 11. Talvez você tenha questões aí com vizinhos, parceiros, amigos, grupos, e aí tem que ter cautela. O Sol com Plutão, ele fala até onde eu vou, porque é uma energia muito poderosa e difícil. Quanto mais você for inconsequente, talvez mais você receba alguma coisa de volta muito intensa. É um aspecto de intensidade. E aí vamos supor que isso caia em casas pessoais, né? A 1, a 5, a 9. Como é que eu estou me colocando nas diversas situações da minha vida? O que está me afetando quando a gente fala em casas pessoais? E por último, se cair em casas internas, como 4, 8 e 12, existe algo a ser resolvido também internamente. Em termos de entendimento da situação, muitas vezes pegando em questões de infância, da família, aqueles gatilhos que a gente costuma ter. Já fica aí, Vanessa, para falar do segundo tema da semana. A imprevisibilidade que vem da semana passada. Essa imprevisibilidade é dada pelo Mercúrio em Leão, numa quadratura com Urano. Por sorte, fica só até quinta-feira. A Olimpíada começa no dia 26, ou seja, não vai pegar isso. Esse aspecto, de qualquer maneira, fala em aumento de acidentes, problemas com internet, sistemas, na nossa vida pessoal dá uma correria. Então, numa semana de lua cheia, a gente pode ficar muito agitado, por isso que buscar algum tipo de centramento pode ser importante. E notícias também inesperadas que podem gerar crise. Essa é a semana detonadora de crise. Mas aí a gente sempre pede na semana da lua cheia para tentar acalmar, porque está tudo parecendo grande demais, né? Pois é, Vanessa, ainda mais que temos um Mercúrio no signo de Leão. Vai ser muito importante a gente ter um cuidado extra com a nossa comunicação. Os imprevistos podem estar presentes, mas alguns conflitos podem ser possíveis porque talvez a gente vai estar tentando impor as nossas verdades. Então, aqui nessa semana vai ser muito interessante a gente saber ouvir as pessoas para conseguir navegar ali na nossa agenda. Gente, que semaninha, hein? Tô na expectativa aqui, Vanessa. Ainda tô firme e forte no terceiro tema. Vamos lá. Apoios, racionalidade e determinação. Até quinta-feira nós temos Vênus em Leão e um sextil com Júpiter. É um aspecto de apoio. Então, se você tiver alguma situação complicada, existe uma prosperidade com esse aspecto. Vou dar um exemplo. Você está com uma questão de saúde, mas talvez você tenha um médico com muito conhecimento que possa te ajudar. Um amigo seu te oferece uma dica muito legal, uma indicação muito legal. É um aspecto que dá, digamos assim, esse suporte, e eu colocaria que ajuda para que a semana não fique com esse ar tão pesado, né? Porque o Sol com Plutão, ele pesa. Ele dá ali, Vênus com Júpiter, dá um pouquinho mais de leveza, talvez muito pelas relações mesmo. E a segunda coisa importante é que na quinta-feira, Mercúrio ingressa em Virgem. Mercúrio rege Virgem e Gêmeos. Portanto, quando está em Virgem ou Gêmeos, ele está muito bem.
O Mercúrio em Leão tem qualidades? Tem, mas é o Mercúrio inflamado, é o Mercúrio de fogo. Quando o Mercúrio entra em Virgem, a sua mente vai para dados, fatos. Você entra mais uma frequência racional, o que para mim é auxiliar em uma semana que a gente vê as emoções muito exaltadas e a gente pode encontrar informações importantes para qualquer questão que a gente esteja passando. E um terceiro fator que a Nay já tinha comentado lá atrás é o Marte em um trígono com Plutão. É um aspecto muito bom para luta, para determinação. E isso também é muito legal para uma Olimpíada. Dá muita garra. Então, quem estiver vivendo perdas, situações dramáticas, difíceis, não vai entregar o ouro fácil assim. Existe uma tendência a querer lutar, e isso também vai envolver o plano mental, já que a gente fala em Marte e Plutão em signos do elemento ar. Na nossa vida também dá uma resistência aqui, uma força, uma vitalidade para a gente lidar com qualquer tipo de questão. Pois é, Vanessa, em um âmbito pessoal, eu só gostaria de lembrar vocês que a gente pode estar com uma sensação de que as pessoas estão se opondo a gente, de que as pessoas estão nos atacando. Então, esse Marte com Plutão pode nos colocar um pouco na defensiva. É interessante pensar que essas disputas de poder podem sim acontecer, mas que isso pode ser só mesmo uma sensação, uma necessidade de autodefesa. Como a Vanessa bem colocou, a gente tem esse aspecto que suaviza bastante, pessoal. Vênus interagindo com Júpiter. Já dá uma alegria, porque temos aqui os dois planetas benéficos e eles estando nos signos de Leão e Gêmeos, a gente pode ter algum benefício, a gente conseguir repor as nossas energias através de coisas divertidas, criatividade. Então, se vocês estiverem sentindo essa semana mais pesada mesmo, quem sabe não pode ser interessante marcar um dia de entretenimento no parque, no teatro, né? Essas coisas que podem fazer com que a gente tenha trocas sociais e que aguçem ali a nossa criatividade. É importante a gente enfatizar também, sim, essa mudança para o Mercúrio em Virgem, que vai fazer com que a nossa mente opere de uma forma mais detalhada. Então é importante a gente tentar fazer essa pausa, esse respiro, mas também planejar muito bem a nossa semana. Dar aquela pausa para literalmente esfriar essa cabeça que vai estar aí quente com essa lua cheia. Lembrando que depois da lua cheia vem a minguante, as coisas dão uma acalmada. Tem luz aí, ó. Tem luz, gente. Eu estou em busca do spoiler positivo, porque ele ainda virá, ainda virá. Fica aí que vem essa dica para a gente aí nos próximos programas. E, Vanessa, tem Olimpíadas assim que são muito marcantes, né, na história, e outras que a gente nem lembra direito, né? Então, se a gente olhar um pouco da história ou do céu do momento, o que a gente espera dessa Olimpíada? A gente vai lembrar lá no futuro? Como é que você está enxergando isso? Nesse ano, a gente está tendo Júpiter passando pelo signo de Gêmeos. E no mapa do Brasil, da independência do Brasil, Júpiter em Gêmeos está conjunto à Lua em Gêmeos. Isso explica o lado alegre e comunicativo do nosso povo. Então, para a gente, nós temos uma tendência a fazermos festa. E essas Olimpíadas, mesmo com esse céu tenso, ainda vai ter essa característica dessa festa. Talvez quando entrar a lua nova em Leão, a gente possa festear um pouco mais. Mas o Júpiter em Gêmeos tem esse entretenimento, essa coisa da novidade. Então, isso permeia muito o Brasil. A gente gosta muito de comemorar, a gente gosta daquele micro feriado, daquele clima de torcida, independente, muitas vezes até de os nossos atletas estarem presentes, né? Claro que se eles estiverem, melhor. Mas existe esse clima festivo. Ou seja, vai estar tenso, mas vai ser uma farra. Gostei. A gente vai usar o Vênus lá para comemorar o que quer que seja. País que não tem nada a ver ganhou, a gente, vamos comemorar. Gostei, vamos afogar as mágoas. A gente gosta do clima de Olimpíada, né? A gente gosta de eventos especiais. O brasileiro é um povo que gosta de festa junina, carnaval, Olimpíada, Copa, e isso vai estar presente. Pois é, Carol, adorei esse clima, porque ainda mais que a Vênus vai estar no signo de Leão. Então, além do nosso próprio empoderamento, a gente pode focar ali
em trazer uma vitória pra gente. Torcer, e talvez seja uma vitória, ó, como vocês falaram, não esperada, né? Não sejam os favoritos, vai vir alguma coisa aí de repente que a gente não está esperando, tomara. E antes de acabar, eu quero te dar a dica da Agenda Personare. Nessa semana a gente tem aula comigo sobre uma das 8 fomes, então se você é do Personare Cursos, te espero na aula, tem um link aqui na descrição para o meu curso. Então essas foram as previsões da semana. Comenta aqui qual é a casa que você está com o sol transitando nesse momento. Como eu falei, a Simone Kobayashi vai te ajudar a lidar com esse setor. E aproveita também para seguir as nossas especialistas nas redes sociais, porque elas continuam dando várias dicas de astrologia e eu também dou dicas de alimentação no meu perfil do Instagram. Aproveita, é claro, para se inscrever aqui no canal também e ativar as notificações, porque sempre que a gente lançar um novo vídeo, você recebe um aviso. Eu te vejo no próximo programa.